Agora sim, pergunta. Eu não estou, na verdade, quando você falou sobre a questão da acomodação, falantes de língua espanhola nos Estados Unidos, se isso é uma questão de não conseguir se identificar com a cultura local, não conseguir se adaptar, ou se quando você tenta adaptar esse espanhol que você fala, de uma maneira de agora eu quero pertencer, não sofrer mais esse preconceito. E sobre outra questão da competência linguística que você falou, que é um fenômeno também nos Estados Unidos, de que o falante de espanhol mesclam com o inglês, então fala uma terceira língua, chama de inglês e espanhol. Isso também pode determinar o fim desse espanhol latino lá. Essas são duas perguntas ótimas, centrais, porque tem a ver com esses mitos que falei. Muito do discurso público sobre as línguas minoritárias e de uma maneira mais geral, sobre a aprendizagem de outras línguas, além da língua majoritária numa comunidade, é um discurso feito por pessoas monolíngues e monoculturais. Isto é, se eu vou numa sorveteria, eu gosto do chocolate, mas gosto também da baunilha, morango, maracujá, manga. Não é uma proposição isso ou isso. Para uma pessoa multilingüe, vou voltar à ideia da pessoa multilingüe. Para uma pessoa multilingüe, multicultural, é possível existir mais de uma cultura. É possível amar mais um país. É possível amar o mesmo país e entender esse país na força de sua diversidade. Então, eu faço questão de falar sempre disso, porque não é se é morango ou não é chocolate. Eu gosto mais quando é morango é chocolate. E manga ali também, tudo, sim. Então, é central, porque essa ideia que reproduzimos, fala que uma pessoa não se assimila, uma pessoa não quer ser parte do país, quando não deixa sua cultura de casa, sua cultura de hogar. É uma ideia que vem do século XIX, que tem a ver com o nacionalismo europeu, mas que tem pouco a ver com uma democracia moderna. Na democracia moderna, a diversidade nos faz mais fortes. Isso. E a segunda parte é uma pergunta muito importante e, por acaso, é uma pergunta que me fez fazer um doutorado. Eu queria saber se o Spanglish, o que se chama de Spanglish, era uma língua nova ou não. O que a maioria das pessoas se identificam como Spanglish são esses fenômenos de contato que eu falei. E para mim foi muito, muito importante estudar outros contextos linguísticos. Vou falar de um exemplo do que eu gosto muito. Ao fim do século XIX, a cidade de Chicago foi um dos lugares com mais imprensas, mais publicações, mais falantes de sueco, porque tinha muita migração sueca. Então, essas pessoas agora falam, seus filhos, os netos e tal, falam inglês, né? Mas temos evidência nas suas cartas, quando eles escreviam em sueco e enviavam cartas para sua família na Suécia. A família na Suécia criticava eles porque falavam swinglish, porque misturavam. É óbvio que misturavam. Por quê? Porque falavam, igual que as pessoas que falam espanhol nos Estados Unidos, variedades linguísticas de contato. Isso. Pode, claro. Só porque faz muito boas perguntas. Pode. Como é que explica esse indivíduo, por exemplo, que fala mescla dos dois, porque ele volta para o país latino, ele vai falar espanhol, mas também não consegue se inserir porque ele não fala inglês? Isso é tão rico, tão fantástico. Se ele volta, é uma ideia que disse, se ele não pertence aos Estados Unidos. Volta aonde? Estados Unidos é seu país. As pessoas que falam espanhol nos Estados Unidos, pode ser uma pessoa imigrante que chegou nos Estados Unidos como adulta, quer voltar. Eu nasci no México, eu sou imigrante.
as pessoas da seguinte geração, que são, parênteses, 62% de todos nós, não vão voltar a nenhuma parte. Estados Unidos é seu país. Então, eu faço questão de fazer isso, de dizer isso agora, precisamente para combater essa ideia de que quem tem a pele de minha cor não é dos Estados Unidos. Eu sou também o rosto dos Estados Unidos. É isso. Por favor. Agora, volto. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Flávia e a minha pergunta vem, na verdade, de uma curiosidade. O espanhol nas Américas já é resultado de uma colonização. Isso, então, sim. mexicanos falam espanhol por contexto histórico. Uhum. E vou chamar de pressão, por ausência de outro termo melhor. Essa pressão em o mexicano, ou os descendentes mexicanos abandonarem a sua língua, que já não é a de seus antepassados, pelo inglês. O quanto que as marcas históricas ficam presentes nessa sociedade? Porque, no final, quem chegou por último, teoricamente, foram os descendentes ingleses. Então, quanto que isso é repassado de geração em geração, de todo esse contexto histórico, daquelas línguas, inclusive, que talvez estejam totalmente apagadas? Muito boa pergunta. Essas perguntas aqui fazem que valha a pena todas as horas que estive sentada no avião. Bom, primeiro, não vou ser eu quem vai inventar a roda. Nós estamos conversando no Brasil. No Brasil, a história está conosco em todo momento, para bem e para coisa ruim também. A colônia, particularmente, é parte do nosso cotidiano, mesmo quando tentamos combater essas ideias, né? Mas também porque estou no Brasil, é preciso que eu diga que essa raiz, essa força, quando fico empolgada, começo a pensar em espanhol. Essa força cultural que pervive geração a geração está também presente. Essa resistência, essa forma de viver a vida, que não pede permisso, não pede permissão para estar no mundo. Isso também está conosco. Então, voltando, no caso das línguas indígenas, eu quero dizer que, eu não sei se vocês sabem, mas eu vou contar para vocês, a cidade de Nova York é onde tem várias línguas nativo-americanas, línguas indígenas do México, mais falantes que no México. Por quê? Porque esses falantes emigraram a Nova York. Falando isso, se vocês vão a um restaurante chique, bonito em Nova York, muito provavelmente quem está fazendo sua comida é um falante espanhol. E no caso também pode ser um falante de língua indígena. No meu estado, na Nebraska, na cidade de Crete, que é como Creta, como a cidade grega, Crete é uma cidade pequenininha, estou falando de 300 mil habitantes. Tem uma porcentagem de falantes espanhol muito alta, porque tem emprego. Tem emprego. Mas é interessante porque a maioria dos falantes ali não são falantes de espanhol mexicanos, são falantes de espanhol guatemaltecos. E para muitos deles, não para todos eles, mas para muitos deles, o espanhol é sua segunda língua. Falam cancobar, falam uma língua maia. Então temos na mesma família os avós, que falam uma língua maia como primeira língua. Os pais imigraram no centro urbano em Guatemala, falam espanhol e um pouco da língua indígena, da língua dos avós. Depois essa família emigra aos Estados Unidos, os netos falam mais inglês. Então vemos na mesma família esse padrão intergeracional. A pressão da assimilação é muita, é verdade.
Alejandro Portes é um sociólogo muito importante nos Estados Unidos. Ele tem uma frase muito famosa, que tem a ver com a visão de classe também, de classe social. Alejandro Portes diz: os Estados Unidos é um país onde se gastam milhões de dólares todos os anos para que os filhos das famílias trabalhadoras percam a língua de família, e no mesmo ano, muitos milhões de dólares para que os filhos das famílias de classe média e classe alta aprendam uma segunda língua. A dimensão de classe é importante também. Quase esqueci. Boa noite, professora. Meu nome é Jéssica, eu estou no 6º semestre de tradução em espanhol e puxando o mito de quem fala espanhol nos Estados Unidos não é só mexicano, né? Eu fiquei muito curiosa com a prática tradutória, porque é tão diverso, né, o público e aí o tradutor, né, os encargos, eles chegam uma tradução para quem e do quê? O que vocês nos Estados Unidos traduzem e qual que é o público-alvo? Eu imagino que haja uma predominância, né, para o público mexicano, mas isso é pura suposição minha, eu queria saber. Muito boa pergunta. Falando isso, não perca a oficina de amanhã, porque é precisamente isso. Como é que traduzimos o que chamamos de code switching, o que chamamos de alternância? Num texto que está escrito em inglês e tem uma parte em espanhol, qual é espanhol? Um texto que está escrito em espanhol, que vamos traduzir para o inglês, que variedade estamos traduzindo? Disso vamos falar amanhã. Na verdade, as duas perguntas têm conexão, porque a maioria dos nem sempre, tem tradutores, tradutoras muito boas, que são escritores que cresceram nos Estados Unidos, que são dos Estados Unidos, mas a maioria das traduções literárias não os fazem os falantes espanhol, que cresceram nos Estados Unidos. São tradutores profissionais, sim, mas de outras regiões do mundo hispano-falante, por motivos que têm a ver com isso que estamos conversando. Boa noite. Oi. Eu sou o Matheus Lopes e eu gostaria de perguntar a você se há relação entre a opressão sobre as línguas minoritárias nos Estados Unidos com políticas de Estado, ou se essa relação ela ainda é mais sutil, quando ela se dá apenas pela luta de classes, que a senhora acabou de mencionar, inclusive. Aí a minha pergunta era, a gente conhece, por ler, como que as línguas morrem, né? A gente conhece, por exemplo, como o Império Romano fez isso com os eslavos, só que nos Estados Unidos é uma oportunidade, inclusive no Brasil também, é uma oportunidade presente da gente perceber como é que esse processo se dá. Aí eu gostaria de lhe perguntar logicamente se há, né? Como que as resistências se organizam e como é que elas materializam a sua luta? Muito boa pergunta. Mas, antes de responder, eu quero lembrar também que a linguagem não é algo estático. É um organismo vivo que vai mudar, né? Idealmente, muda pelos interesses e a vontade dos falantes, né? Se a língua fosse algo estático, a gente estaria falando latim agora, né? Bom, fazendo essa aclaração, não posso generalizar. Tem pessoas que preservam o espanhol na sua comunidade, mesmo se não tem muito recurso, mesmo se não tem muita voz pública, se organizando em centros comunitários, escolas comunitárias, grupos de mães. Tem pessoas como eu, que pesquisamos na universidade. O espanhol também tem uma mídia em espanhol, mídia nacional em espanhol, rádio, televisão,
Tinha, não sei, uma parte do governo também que preserva o que tenta preservar o espanhol. O problema aqui é qual espanhol e de quem e para quê. Quando eu falei dessa desconexão entre os interesses intracomunitários e fora da comunidade, é disso que estou falando. Temos, por exemplo, estados nos Estados Unidos onde não tem suficientes professores de espanhol. Então, o governo do estado, o governo estadual, contrata professores de maneira temporária para vir de outro país a dar aulas de espanhol em ensino fundamental. Em teoria, isso, não? Tem poucos professores, tem mais professores. Isso genera também problemas muito importantes. Por exemplo, o professor, a professora não fala a mesma variedade que a criança, que a família da criança. Tudo bem, podemos falar tudo assim. Só que o professor, a professora corrige essa variedade. Vou falar de outro exemplo. Vocês são crianças, vocês são adultos, mas vocês são crianças, estão na escola, aula de língua portuguesa. Eu sou falante, como é óbvio, eu sou falante de português como segunda língua, mas eu sou a professora. E você fala algo que eu vi na casa, com a família. Isso não está no meu livro. Eu não aprendi isso no livro, porque eu aprendi num texto para falar de segunda língua. Quando você fala isso, eu digo, isso não existe. Isso está errado. Vá fazer como está aqui no livro. Você vai à sua casa, a mãe fala, o pai fala, e você diz, pai, isso está errado, a professora me disse que está errado. Esse é um problema sério. Esse é um de vários problemas nessa situação também. Agora posso. Agora sim. Boa noite, professora. Meu nome é Boa noite. Adriana. Eu sou caloura, depois de 25 anos voltando para a UNB, mas a minha área é economia. Ótimo, E bem-vinda. eu resolvi fazer letras para desestressar, mas está me Estou me estressando. estressando. A ideia era não tratar de política, mas eu vejo que tudo se relaciona com política, porque é a área que eu trabalho. Cada vez mais eu estudando e lendo, eu percebo que a língua ela tem uma relação íntima com a política, porque ela sempre foi símbolo de dominação em qualquer época. Quem queria dominar tinha que jogar sua cultura, sua língua, todos os seus hábitos. Essa opressão da língua minoritária nos Estados Unidos não é uma tendência mundial. A gente não está indo para o extremismo. As políticas são extremistas e elas querem, de uma certa forma, oprimir cada vez mais o imigrante, que é o novo inimigo mundial. Bom, essa é muito boa pergunta. É verdade que a linguagem é para fazer política, mas a linguagem é um produto social. Então, também é para paquerar, também é para brigar, também é para construir. Por que estou falando isso? A linguagem é o produto da comunidade que fala. Então, sim, é um reflexo da realidade que estamos vivendo hoje. Mas eu gostaria de não dizer, esse é o fim do mundo. Não é não. Eu não acredito nisso. Porque o resultado de achar esse é o fim do mundo é a imobilidade. Vocês acham que eu estou aqui falando das comunidades de fala espanhola em Minatar, Nebraska. E é verdade. Mas não somente estou falando disso.
vocês, cada um de vocês, no seu cotidiano, tem a oportunidade, façam economia, façam leis, façam acarajé. Se fazem acarajé, façam bom acarajé, por favor. Salve, salve. Ok, muito bem. No nosso cotidiano, para mim, essa é a minha opinião. Eu não represento nenhum corporativo, tal, não. Minha opinião é que esse é o momento das pequenas revoluções. Que isso? Olhar o vizinho nos olhos. Fazer questão de deixar claro que a humanidade do outro não é negociável. Defender o que tem que ser defendido. No cotidiano, no ônibus. Alguns de vocês vão sair daqui e vão pegar ônibus para ir para casa. Esse é o espaço. As pequenas revoluções. Essas se fazem os humanos. E só se fazem com a linguagem. Isso. Tinha uma pergunta. Professor, eu sou o Walker Antônio e eu gostaria de perguntar se existe alguma lei ou providência nos Estados Unidos que faz obrigatória que as crianças aprendam apenas o inglês. E se isso acontece, gostaria de saber também se isso não é penalizado por organizações internacionais como a ONU ou a OEA. A minha pergunta vem porque você falou que nos Estados Unidos uma pessoa elige a dedo quem vai falar espanhol e quem não. Não é assim tão assim a dedo, não. Não, isso é muito simples. Bom, a resposta é um pouco mais complexa, porque a diferença do Brasil e de outros países, o sistema educativo dos Estados Unidos, o conteúdo é decidido pelos estados, pelos distritos escolares. Então, na Segunda Guerra Mundial, no estado onde eu moro, Nebraska tem, por motivos históricos, uma migração tcheca e uma migração alemã. Na Segunda Guerra Mundial estava proibido o ensino do alemão a pessoas antes do ensino médio. Não podia se usar o alemão nas igrejas, não podia se usar alemão na rua, por motivos que tinham a ver com a ideia do outro. Quem fala alemão não é nacionalista, não é patriota e tal. A Suprema Corte dos Estados Unidos rejeitou esse caso, um caso muito famoso. Então, nos anos 60, aprovou-se a Lei da Educação Bilíngue. Essa lei foi resultado de um processo histórico da luta pelos direitos civis. Nos anos 80 e 90, essa lei foi muito atacada e de fato tem estados onde está proibido não o ensino do espanhol, porque o ensino do espanhol como segunda língua se ensina em a língua estrangeira, a língua além do inglês, mas ensinada nas universidades nos Estados Unidos e o ensino médio é espanhol. Mas a educação bilíngue é o que está proibido em alguns estados. Não em todos, não. Tem outros estados com programas de educação dual. Isto é, um dia eu ensino espanhol, outro dia a língua minoritária. Pode ser espanhol, pode ser português, pode ser coreano, vietnamita. Tá. Tudo bom, professora? Eu sou professor de português para estrangeiros. Meu Deus, que vergonha. Você está ouvindo minha pronúncia? Então, não se preocupe. Tá perfeito. Deixa eu falar. A minha pergunta é a seguinte. Eu já passei por diversos casos em que, talvez seja muito relativa também à primeira pergunta que você recebeu, em que você tem uma perda, às vezes, de certos indivíduos que se encontram em determinadas comunidades e que eles acabam tendo uma perda linguística, tanto do inglês, por exemplo, tanto do inglês, talvez também, como o espanhol. Eles perdem as duas línguas e acabam criando uma própria comunidade específica, própria, particular, em que eles sofrem essa exclusão, né? Eles deixam de falar
tanto o inglês e deixam de falar também o espanhol. E o que acontece com isso, na verdade? Seria a falta de letramento que acaba fazendo com que eles tenham essa perda de identidade também, porque isso é perda de identidade, perder língua, perder cultura, não no meu ponto de vista, né, ao meu ver. Isso seria uma perda de identidade também? Isso pode caracterizar a perda de identidade? Não conheço o caso particular, mas posso falar de que é preciso distinguir o que é perda linguística e o que é perda de identidade. Uma pessoa pode não querer falar outra língua, mas também pode ser que não possa falar outra língua. Eu associo muito a essa questão talvez da falta de letramento. Porque, assim, eu desenvolvi um projeto na Itália, eu passei um ano na Itália, eu desenvolvi um projeto em que, assim, eu trabalhei com língua de herança. E essa língua, nesse projeto, eu consegui ter contato com pessoas que realmente elas tinham dificuldade, não só dificuldade, realmente elas tiveram a perda completa dos dois idiomas. Então, assim, uma dessas línguas é língua de... Tanto do italiano quanto do português. Eram pessoas brasileiras que foram para a Itália e perderam tanto um idioma quanto o outro. Entendeu? Então, assim, eu não sei se isso é um caso raríssimo ou se isso é algo que é muito em função dessa falta de letramento. Amei essa pergunta, porque se fosse um caso raríssimo, estaríamos revolucionando a linguística nesse momento. Não é não. O processo de aquisição de uma língua tem, como muitos de vocês sabem, vou repetir algo que vocês já sabem, tem estágios. Tem um desenvolvimento natural. Quando esse desenvolvimento não se dá completo, quando a exposição a uma língua não é completa, não é suficiente, nós estamos falando de perda linguística, estamos falando de alguém que não adquiriu essas estruturas. E às vezes é muito difícil, no caso de línguas minoritárias, é muito difícil, sem conhecer a história do falante, se é que tinha uma estrutura e perdeu, ou não adquiriu essa estrutura. Como definição, uma das definições de uma língua minoritária é que a quantidade e a qualidade da exposição à língua se reduz. Se reduz em campos públicos, em campos políticos. Não só bom, aqui vamos falar de mantenimento. Tem 3 elementos: manter as estruturas, manter a motivação, manter a relevância. Então, depende do que estamos falando, na verdade. Essa questão gramatical que eu acho que seja um dos focos, porque a língua também é feita de estruturas e você sem um esqueleto, você não constrói essa estrutura. Né? Eu acho que a gramática em uma língua, ainda mais para uma língua materna, é uma coisa que é muito, digamos, não vale de nada. Acredito eu, do meu ponto de vista, porque a língua é muito mais que gramática, a língua vai muito além disso. Eu acho que a gente está em meios políticos e sociais que fazem e tornam a gente indivíduo. Tanto que eu acredito que uma dessa sua atividade, essa sua dinâmica que você fez, que a gente passasse... Você está trabalhando na tese? Uma pesquisa? Também. Pergunto porque dá para uma tese muito interessante. Sim, é uma motivação. Porque também ali é preciso esfiar o frango. Uma pessoa pode falar uma língua, mas não necessariamente falar o registro formal da língua. Essa pode ser uma razão. Porque nós aprendemos a falar de certo jeito na escola, né? Então, pode ser o caso. Pode ser uma pessoa, não sei, tem muitos motivos pelos quais esse resultado está ali. Ou seja, cabe pesquisa, né? Pesquisa. Estou fazendo publicidade subliminal para fazer pesquisa. Obrigada pela pergunta. Acho que dá para mais conversa, porque tem muitos elementos ali para analisar. Tem uma pergunta aqui. Boa noite, meu nome é Thaisa. Boa noite. Na verdade, eu tenho 2 perguntas. A primeira é que, fugindo um pouco do espanhol, eu queria saber, você falou que hoje nos Estados Unidos tem cerca de 700 mil pessoas que falam português, não? Quase, sim.
E qual seria o panorama hoje do português em questão de aceitação e de ensino nos Estados Unidos? E a segunda foi que você falou que foi até tese de doutorado, essa questão do se existiria ou não uma terceira língua na mescla do inglês com o espanhol falado nos Estados Unidos. E, não, né? Não. Sua resposta é não. Então, assim, da visão da sociolinguística, que língua ou que comunicação seria essa? Esse O que é o espanhol? Ou o Spanglish? Isso. Então, a primeira pergunta é por que ou qual é a situação do ensino do português? É isso? E a segunda é se o Spanglish não é uma nova linguagem, o que é? Sim, o que é assim, na visão sociolinguística, não sei. Tá, muito bem. É fantástico. Agora eu vou falar isso. Sobre o ensino de português. Eu gostaria de que fosse maior a força do português. Em geral, o ensino de segundas línguas está decrescendo nos Estados Unidos. Outro caso onde política, ideologia, momento histórico se unem. Né? Então, temos programas de português, mas não temos, acho, o apoio institucional. Temos comunidades de falantes de português, tanto brasileiros como açorianos, como de algumas regiões de Portugal também, mas na escola, na universidade, nem todas as universidades oferecem português como segunda língua. Gostaria de que fosse mais, mas em geral nem todas, com algumas exceções que tem universidades que têm muito bons programas. E tem no oeste, no norte e leste do país, tem algumas escolas comunitárias, mas não é muito comum, não. E não é muito comum no ensino básico. Além, o Brasil tem muita boa imagem, é verdade, mas a imagem é o futebol, a samba, Então, eu acho que é preciso mais conversa entre o Brasil e os Estados Unidos. A segunda pergunta, o que é o Spanglish? O Spanglish, na verdade, interessantemente, os linguistas não utilizamos o conceito Spanglish para fazer pesquisa. Spanglish é um conceito que não é muito útil para a descrição linguística, porque é um conceito que é tão parte da conversa popular que gera ódio, é horrível, é um lixo, ou paixão, mas não tem nada no meio. O que popularmente chamamos de Spanglish é um conjunto, um grupo de fenômenos dos que falei, empréstimos, cálculos, alternância de língua, que acontecem não só no caso do Spanglish, mas acontecem no Brasil. Aqui mesmo no Brasil, nas comunidades onde se fala uma língua minoritária, acontece. Chama-se Spanglish? Não. Mas é natural. Se você tem a linguista Kim Potosky, que é professora da Universidade de Illinois em Chicago, ela faz esse exemplo. Você tem a cor azul, você tem a cor vermelha. Cada vez que mistura, tem outra cor. É isso. Mas, além disso, o Spanglish, o que chamamos de Spanglish, é característico de registros informais da língua oral, não da língua escrita. E é importante fazer essa distinção, porque o espanhol dos Estados Unidos tem, como todas as outras variedades de espanhol no mundo, registros formais e informais. Eu alterno de línguas com a professora aqui. Mas numa palestra não vou fazer. A menos que seja preciso o que eu quero, né? É parte do meu repertório. Mas não é uma nova língua. É parte de um repertório bilíngue. É isso. Eu acho que já está muito tarde. Eu quero terminar com uma última ideia que se conecta
inclusive se conecta com a primeira pergunta. A ideia de que falar mais de uma língua é algo estranho, é algo esquisito, ou é algo, um superpoder. É uma ideia artificial. Nesse momento, respirem comigo nesse momento. Nesse momento, a maioria das pessoas no mundo fala mais de uma língua. Falar mais de uma língua é parte da experiência humana. Então, ninguém perde a metade do cérebro se fala outra língua. Ninguém vira Superman se fala outra língua. É parte da experiência humana. Bom, muito obrigada, boa noite, bom descanso.